Se na morte de Cristo sua natureza divina não morreu, então Jesus estava consciente enquanto estava na tumba? Como entender esta questão? Bom, os meus alunos sabem da minha posição com relação a isso aqui. Muitos dizem, citando um texto de Ellen White, que a natureza divina ficou latente. Melhor forma de saber o que ela quis dizer com isso, latente. Mas ela não está aí para explicar. Agora, à luz de toda a Bíblia, o que você entende? O salário do pecado é a morte. Quem foi que morreu? Apenas um judeu de 33 anos? Então o problema não está resolvido. Ela própria diz no outro lugar que o homem não pode fazer expiação pelo homem. Jesus disse, eu dou a minha vida e volto a tomá-la. Então, quem pagou na cruz, há um mistério extraordinário que envolve a divindade, porque, do contrário, o problema não estaria resolvido. Então, é a má interpretação, às vezes, ou a interpretação precipitada de alguns textos, sem levar em consideração, novamente, a amplitude das Escrituras, é que leva a essas conclusões. Então, veja, essa separação do divino e do humano, através da história, é uma heresia. A heresia que separou, aí você tem várias delas, nestorianismo, separaram o divino do humano, eutiquianismo. Há uma combinação. Os credos da igreja entenderam que há uma combinação misteriosa do divino e do humano, sem confusão, sem separação. Isso é o que um deles diz. Agora, querer dizer, não, foi o humano que morreu e o divino, bom, se foi o humano, então foi um judeu de 33 anos, não resolveu o nosso problema, porque o homem, também segundo Ellen White, não pode fazer expiação pelo homem. E, tendo em vista as próprias palavras de Cristo, eu dou a minha vida e volto a tomar. De que vida que ele estava falando? O salário do pecado é a morte. Então, aqui é um mistério. Deus pode morrer? Deus não pode morrer. Mas Deus pode se voluntariar. Aí que está a questão, o X da questão. Deus pode sofrer? Também não. Aqueles que foram muito incentivados pela filosofia grega, eles falavam desse fato de que Deus não é tocado pelos sentimentos, mas Deus se voluntariou a estar ligado à família humana. E diz a Bíblia que eu sofri todos os sofrimentos de vocês, né, por decisão voluntária. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, e isto não foi algo que ele usurpou, ele era, a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de homem, e como homem tornou-se servo e morreu. Quem morreu? Foi o Deus feito homem. Foi o Deus encarnado. E isso deveria fazer a gente apreciar ainda mais o sacrifício de Cristo. Exatamente. Querer ser mais específico do que isto é querer penetrar num mistério não revelado, que foi exatamente como que essas duas naturezas se combinaram numa só. A Bíblia não revela. A Bíblia não revela uma série de coisas, muitas coisas. E nós temos que aprender a aceitar aquilo que é necessário e suficiente para a nossa salvação. E deixar com Deus, ou para a eternidade, aquelas perguntas não respondidas na Bíblia. Lutero expôs esse dilema de forma muito clara. Ele diz, quem morreu na cruz? Deus? Deus não pode morrer. Um homem? Então eu não estou salvo, se foi um homem que morreu por mim. Por que a vida de um anjo não poderia resolver o problema do pecador? Por que tinha que ser a vida de um Criador? Então, são questões que nós não teremos uma resposta definitiva deste lado da eternidade. E eu não sei se do outro lado da eternidade também um dia teremos. A verdade é um enorme mistério, o maior mistério de todos os tempos. A encarnação, o mistério da piedade, a morte de Cristo. A pergunta pressupõe que se a natureza divina não morreu, Jesus estava consciente na sepultura. Mas isto pressupõe que a pessoa saiba como foi que funcionou a relação entre as duas naturezas e a morte. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Jesus temia passar pela experiência da cruz. 3 vezes ele orou, às vésperas da cruz, Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Jesus temia passar pela experiência da cruz.
nós não somos capazes de entender plenamente o como que essas duas naturezas estavam ligadas e como que a morte de Cristo afetou ambas as naturezas. Nós não podemos. O que a Bíblia fala é que Jesus era Deus, tornou-se homem e morreu. Graças a Deus por isso, estamos salvos. Quando a gente trata da divindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nós temos que ser bem humildes para dizer que nós sabemos um bocado de coisas, mas nós não sabemos muitas coisas. E Deus revelou o suficiente para nós, não tudo. E não é só isso que nós não sabemos com certeza. Outras coisas não sabemos também. Como é que Cristo era, por exemplo, ao mesmo tempo Deus e homem? Veja que Deus juntou as coisas. Deus juntou a humanidade e a divindade, mas não explicou como é que Ele fez isso, nos detalhes. E Ele fez isso para nos salvar. O importante é que o objetivo de Deus é atingido, nós somos salvos. Na eternidade nós vamos continuar a aprender sempre mais sobre Deus, numa vida sem fim, mas nós nunca vamos ser Deus, nunca vamos ser Deus. E para entender Deus plenamente, temos que ser Deus também, nós nunca vamos ser Deus, sempre vai ter coisa para aprender. Nós temos que ser humildes para dizer que algumas coisas a gente simplesmente não sabe, mas sabe o suficiente para se salvar e ir lá no céu continuar a aprender cada vez mais, sempre confiando nesse Deus. E uma coisa que a gente tem que levar em conta é que todas as heresias nessa área da cristologia, elas tiveram que ver com dois pontos. Uma delas é de que Jesus era Deus e homem. Então, houve um grupo, os ebionitas, queriam fazê-lo apenas homem. Houve um outro grupo, o gnosticismo, o docetismo, queriam fazer de Jesus apenas Deus. Então, ele não tinha realidade concreta. E a outra é de que ele era uma pessoa e não duas. Muitas outras heresias teve que ver com isso aqui. Ficaram discutindo, não, aqui é o homem, aqui é Deus. Esse é um mistério. Nós não sabemos tudo sobre Deus, irmãos. Nós não temos revelação absoluta. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Nós temos revelação necessária. Não é absoluta, é necessária. Você precisa, que eu preciso. E o universo todo da verdade de Deus. O problema é que a gente pensa que Deus está no nosso bolsinho aqui, sabe? Então, aí, mas é assim, como diziam alguns irmãos lá na minha igreja de Toronto, lá, quando chegar no céu, alguns querem dizer assim, está vendo aí, Manuel, não te dizias que era assim? Quer dizer,